Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 9. A Via Direta. Os guias da humanidade que nos instigam a passar por mudanças radicais recorrem a muitas táticas. Entre elas, a promessa religiosa de paz eterna e felicidade ilimitada, seja aqui, seja na vida após a morte. A cenoura nos atrai, mas ainda tem a vara ameaçadora, a persistência do sofrimento atual e o medo de mais sofrimento no futuro. A vara não faz a pessoa mudar, pois mesmo a maior ameaça, o sofrimento sem fim no fogo e enxofre do inferno, não consegue competir com os impulsos do desejo e o comportamento irresponsável que se seguem. A cenoura não é muito melhor. Por que devemos acreditar em recompensas divinas? Não é difícil perceber que muitas vezes a virtude não é recompensada, enquanto o pecado é. Disse aos soldados que Deus está ao seu lado, o que lhes dá a justificação divina para ir à guerra. Contudo, ao mesmo tempo, instigar soldados a exterminar inimigos contradiz o ensinamento de Deus de que não se deve matar. Quando Deus é usado para, ao mesmo tempo, justificar e condenar o ato de matar, estamos mergulhados no feitiço, sonho, ilusão, quase profundamente demais para sermos resgatados. Toda religião tenta recorrer à recompensa da salvação, redenção, iluminação, despertar ou qualquer que seja o nome pomposo que você queira dar. Pense na parábola da casa em chamas, que aparece em um texto budista antigo, o Sutra do Lótus. A casa de um homem abastado está pegando fogo, e para seu pavor, seus filhos se recusam a sair. Eles estão tão absortos brincando que ignoram as chamas ao redor. Desesperado, o homem tenta achar uma solução. Então ele diz às crianças que do lado de fora de casa há brinquedos ainda mais divertidos. Elas sempre quiseram uma carroça puxada por um bode, e havia uma bem ali, na frente da casa. Seduzidos pela promessa do pai, saíram correndo da casa em chamas, e o que eles encontraram não era uma carroça comum, que os teria deixado muito felizes, mas uma incrustada de pedras preciosas e puxada por 2 bois branquíssimos. Essa cenoura, como a promessa de um banquete divino preparado por Deus, com Cristo na cabeceira da mesa, mostra quão longe as religiões vão para conquistar mais adeptos. Para muitos, no entanto, promessas grandiosas não têm mais poder para inspirar devoção. Não acho que as pessoas atualmente tenham menos fé. Elas apenas passaram sua fé da religião para a ciência. O feitiço sonho, ilusão, continua mudando. Em sociedades prósperas, a maioria das pessoas vive em uma ilusão melhorada e alimentada pelas maravilhas da tecnologia. Por que elas deveriam se desapegar disso? Indignado, o grande poeta persa Rumi olha a humanidade e pergunta: por que é que vocês continuam na prisão quando a porta está escancarada? A resposta sincera é porque gostamos daqui. Foi necessária muita criatividade para imaginar o estado atual do nosso sonho coletivo. Mas o segredo não é riqueza e conforto. Lá no fundo, o homem concordou com uma vida cheia de drama. O drama é alimentado pelos extremos opostos de dor e prazer, desejo e repulsa, bom e mal, luz e escuridão, nós versus eles, meu Deus contra o seu Deus, e por aí vai. Não há sinal de que o drama irá acabar um dia. As mais terríveis ameaças, como as mudanças climáticas globais, apenas o exacerbam. Quanto às novas cenouras,
Duvido que o despertar possa ser comparado com ir para o céu ou encontrar uma carroça incrustada de pedras preciosas. Deve haver uma maneira de se tornar meta-humano que não dependa da cenoura ou da vara. Essa maneira existe. É conhecida como a via direta. Ela não propõe nem punição nem recompensa. O que mais existe lá? Plenitude. A princípio, essa resposta não parece tão sedutora. Estamos por demais acostumados com o sistema de recompensas e punições imposto pela guerra dos opostos. Mas plenitude é cura. Cicatriza as feridas da separação e do eu dividido. A plenitude é inabalável e perene. É a única coisa que nada nem ninguém consegue tirar de você, nem mesmo a morte. Não quero que isso se torne mais um conjunto de recompensas. A via direta não é uma tática dissimulada para dar ao paraíso uma nova roupagem. A realidade já é completa, não precisa de nós para ser validada. A plenitude é totalmente real. A via direta existe para indicar o caminho para a mesma realidade. Se bem-sucedido, o resultado será imprevisível. A realidade é confrontada aqui e agora em meio a mudanças constantes. O aqui e agora não pode ser retratado ou descrito. Porém, ao terminar a guerra dos opostos, a plenitude apaga uma realidade falsa. Não há recompensa que consigamos imaginar que se compare a isso. A via direta, também conhecida como o método direto, visa mudar a noção do eu. Em vez de sou X, que leva a nos identificarmos como fragmentos de experiência, nos contentamos com eu sou. Isso é mais do que uma reviravolta semântica. Eu sou significa que você se identifica com a existência. E uma vez que a existência contém o potencial infinito da consciência, você também contém. A mudança para eu sou envolve todos os aspectos da vida, e isso representa um problema em potencial. O que devemos confrontar primeiro? O corpo, a mente, o cérebro, a psicologia, relacionamentos, crenças ou hábitos e velhos condicionamentos? Não está claro o que deveria ser priorizado ou mesmo confrontado. A via direta não pede que intelectualizemos nossos problemas ou analisemos a perspectiva para a mudança interior. Na verdade, a via direta evita todas as maneiras convencionais de enxergar e pensar sobre nós mesmos. Isso foi, para começar, o que nos criou problemas. Maneiras convencionais de enxergar e pensar são totalmente adequadas à realidade virtual. Devemos encontrar um caminho diferente. Pela minha experiência, direta é um termo capcioso. Implica algo que acontece imediatamente. Entretanto, cursar faculdade durante 4 anos é a maneira direta de obter um diploma, e 4 anos não é imediato. Direta também sugere algo fácil, eficiente, sem obstáculos. Isso se aplica, por exemplo, quando um pacote é entregue diretamente em sua casa. Você não tem que ter o trabalho de ir até o fabricante para obtê-lo. Mas um Sherpa guiando um grupo até o topo do Monte Everest é exatamente o oposto. O caminho pode ser direto, mas é árduo e cheio de obstáculos. As origens da via direta podem ser encontradas na Índia Védica e na Grécia Antiga, quando a questão do despertar estava sendo amplamente discutida. Imaginaram-se muitas respostas e maneiras para atingir esse objetivo. Uma pesquisa detalhada de todos esses caminhos levaria a mais confusão do que nunca. Afinal, são muitas as divergências entre as diversas abordagens. Sonha-se com atalhos como aceitar Cristo como Filho de Deus, uma única decisão que redime de todos os pecados e abre as portas do céu. Não dá para ser mais direto. Por outro lado, pode-se levar uma vida para um monge budista tibetano
ou um hindu devoto renunciar ao mundo para ficar em um ashram ou em uma gruta. Essa escolha apresenta a perspectiva de uma jornada interior longa e difícil. Neste livro, eu tenho descrito a versão mais simples e poderosa, creio eu, de um atalho, que é trocar a ilusão pela realidade. Eu defino direto como fácil, eficiente e natural. Não há necessidade de nada árduo e cheio de obstáculos. Insisto em um caminho sem sofrimento, pois já vi muito do oposto. Há gente que desperdiça anos em frustrações e desapontamentos, lutando para atingir algum objetivo espiritual que está totalmente fora de alcance. O que desconecta as pessoas é que todo projeto espiritual se enreda em ideias insensatas e expectativas não correspondidas. A seguir, apresento uma lista de armadilhas com as quais podemos nos deparar. 1. Confundir o objetivo com algum tipo de autoaprimoramento, trocando o eu velho e imperfeito por um novinho em folha. 2. Acreditar que você já sabe qual é o objetivo. 3. Esperar que a consciência superior resolva todos os seus problemas. 4. Lutar com todas as forças para conseguir algo rápido. 5. Seguir um método pré-determinado, geralmente garantido por alguma autoridade espiritual famosa. 6. Achar que será visto com respeito, reverência ou devoção como um ser superior. 7. Passar por altos e baixos, de sucessos e fracassos momentâneos. Duvido que qualquer um que tenha realizado sinceramente uma jornada interior seja imune a alguma ou a todas essas armadilhas. Há uma enorme distância entre onde você se encontra hoje, totalmente dependente da mente ativa, e a realidade que você precisa desvelar. Não é o despertar que é doloroso, e sim as armadilhas. Elas são criadas pela personalidade ego, que pensa, erroneamente, merecer sua cota de coisas boas que cairão do céu. Se você foca na experiência aqui e agora, o ego é irrelevante e muitas distrações podem ser evitadas. Pense no que é ter filhos. Pais passam por todos os tipos de problemas, preocupações, crises diárias e brigas com as crianças, mas não tem dúvida de quanto as amam. Na via direta, você reforça seu propósito constantemente, deixando longe as distrações. Segundo os Vedas antigos, as pessoas são definidas por seus desejos mais profundos. Desejo leva a pensamentos, pensamentos a palavras e ações, ações à realização do desejo. Então, resumindo, desejo é tudo de que você precisa. Se o seu maior desejo é despertar, fugir da ilusão, desvelar a realidade e no final saber quem você realmente é, a mensagem é transmitida. Seu maior desejo ativa um grau de consciência que o leva ao seu objetivo. Por mais estranho que pareça, a via direta só é válida se levar ao lugar onde você já está. Cada um de nós já é um ser consciente e criativo. Estamos em estado de plenitude, apesar da nossa sujeição a construções mentais que nos impõem todo tipo de limitações. A única mudança necessária é a da identidade, e não há mudança mais significativa. Quando você perceber que é pleno, a transformação de humano para meta-humano já aconteceu. Mensagem oculta da natureza. O que nos torna plenos é que a natureza é plena e somos parte da natureza. Esse raciocínio faz muito sentido, mas para muitas pessoas é difícil de aceitar. Segundo a física moderna, o universo funciona como um todo, cada partícula subatômica entrelaçada com a manta cósmica.
Contudo, o método da ciência é subdividir a natureza em partes cada vez menores e, conforme o estudo, avança para porções cada vez menores da existência. Perde-se a noção do todo. Isso é mais do que uma falha técnica. Está em jogo uma questão crucial. O todo controla as partes, ou vice-versa. Não há um todo a menos que haja um acúmulo de partes? Um carro novo é um todo. O vemos como uma imagem e nos referimos a ele com uma palavra. Mas assim como um mecânico, somos capazes de enxergar o carro como uma coleção de partes: carburador, eixo de transmissão, etc. Com pouco ou nenhum esforço, sua mente pode mudar de ponto de vista. Isso vale também para como você vê a si mesmo. No espelho, aparece como uma coisa só, um corpo. Refere-se a si mesmo por uma palavra, seu nome. Mas, se de repente sente uma dor aguda no apêndice, você corre para o médico, um tipo de mecânico para tecidos e órgãos, e se torna um agrupamento de partes. Você tem a opção de se enxergar como um todo ou como uma coleção de partes. Quando percebe isso, cadê a plenitude? É difícil pensar em uma pergunta mais desconcertante. Só que, sem uma resposta, viver em plenitude é impossível. Felizmente, a natureza nos dá alguns indícios incontestáveis, remontando às primeiras ocorrências de vida na Terra. A vida começou há 3,8 bilhões de anos atrás, quando o RNA surgiu e adquiriu a capacidade de se dividir e replicar. 1 bilhão de anos depois, vieram as células com membranas externas. Mais 1 bilhão de anos e organismos unicelulares evoluíram para multicelulares. O avanço para organismos multicelulares não ocorreu por necessidade física. Foi um progresso criativo e impressionante. Por quase 3 bilhões de anos, organismos unicelulares evoluíam e, em mutação para novas espécies, em uma esteira rolante sem fim. O que ainda está em movimento no oceano, onde viajam milhões ou até bilhões de criaturas unicelulares ainda não descobertas. Formas de vida restritas a unicelulares ou vírus e bactérias ainda mais primitivos ultrapassam em mais de 100 para 1 a quantidade de formas de vida multicelulares. O DNA adquiriu a habilidade de se proteger dos perigos ambientais e riu da morte. Os trilhões de amebas, cinobactérias e fungos que povoam a Terra hoje são clones de um ancestral. Ele morreu como objeto físico, mas é praticamente imortal como um pacote de informações dentro do DNA. Com uma criação tão bem-sucedida, não mostrando nenhum sinal de declínio, não haveria motivo para pôr em risco a vida multicelular, exceto por um: a absoluta exuberância da criatividade. O desafio básico de criar a vida multicelular foi como reproduzir um organismo complexo, cujas partes móveis não são as mesmas. Foi como dar um guidão de bicicleta para alguém e pedir que toda a bicicleta seja construída a partir dele, com um desafio adicional de nunca ninguém ter visto uma bicicleta montada antes. Em seu corpo, 2 células-tronco podem manter-se em animação suspensa por meses ou anos, misturadas com células totalmente formadas. Quando uma célula-tronco é ativada, ela se transforma especificamente em uma célula sanguínea, cerebral, hepática, da pele e não em uma célula humana genérica. As últimas células genéricas no desenvolvimento humano desapareceram no útero. Lá pela 5ª semana de gestação, quando um novelo de células genéricas, o zigoto, passou para o estágio de embrião. O embrião novo não lembra em nada o corpo de um mini-humano,
mas sua aparência de bolha cor-de-rosa engana. Conforme o zigoto emergia de um único ovo fertilizado e depois passava de 2 para 4, 8, 16 células em diante, o DNA aguardava sua vez. Com o timing preciso, foram transmitidas novas instruções que mudaram o destino do embrião, aproximando-o mais da forma humana. Cada célula nova recebeu sua própria identidade, por meio de um conjunto de sinais extremamente complexos que são ainda mais extraordinários que o próprio DNA. Estamos muito longe de explicar como uma célula entende o que fazer, mas conhecemos o panorama. Nas semanas seguintes do desenvolvimento embrionário, não só uma célula cerebral se difere de uma hepática, mas cada célula do cérebro viaja para uma localização específica. Liga-se a células semelhantes, que assumem então um empreendimento conjunto, formar um cérebro. O mesmo ocorre para cada célula do fígado. Esse processo, conhecido como diferenciação celular, tem sido minuciosamente estudado. É fascinante observar, na assim chamada migração neural, como as células cerebrais iniciais, começando por onde nascem, são providas de passagens escorregadias para deslizarem até cada uma alcançar a região do cérebro que precisa evoluir para a visão, reação de luta ou fuga, emoções, pensamento superior, etc. Estou fazendo uma ilustração simplificada, já que a migração neural tem inúmeros estágios e é extremamente complexa. Na aparência, uma célula é uma bolsa de água e substâncias químicas solúveis. Mas, na verdade, é o depósito de cada pedacinho de conhecimento pertencente à história da vida na Terra. A criação parece um processo que se desenrola passo a passo, pouco a pouco, mas por trás dessa aparência, uma realidade cria, governa e controla tudo. Dividir a vida nas partes que a compõem, as físicas, é totalmente artificial. Voltando, seja 3 bilhões de anos atrás, seja ao momento de sua concepção no útero da mãe, a mesma mensagem oculta está presente. O todo está contido nas partes. Sem o todo, as partes não fazem sentido. Autorregulação, a cola da vida. Se o todo cria, governa e controla as partes, podemos observar o que está acontecendo? A ciência não nega que o universo opera como um todo, mas os cientistas insistem que as forças físicas colam tudo junto. Como tudo o que acontece na realidade virtual foi construída uma história para satisfazer a crença de que o universo tem de ser físico. A cola realmente mantém a criação unida. Não é de forma alguma física, mas consiste em autorregulação ou a habilidade de cada sistema se manter intacto dentro de seu próprio mundo protegido. É pela autorregulação que as células cerebrais sabem que não se espera que sejam células hepáticas ou cardíacas. A autorregulação não tem prioridades físicas. Não é matéria nem energia, porque ela mesma é uma característica da totalidade. Para mostrar a delicadeza refinada dessa cola invisível, pense como a elevação da temperatura da água do oceano, em apenas poucos graus nas últimas décadas, levou à destruição de bancos de coral no mundo todo. Existem também outras causas, como a poluição das águas, predadores e doenças. O fenômeno é conhecido como a onda de calor marinha. Ondas desse tipo atingiram a Grande Barreira de Coral da Austrália em 1998 e 2002, mas causaram danos limitados. Quando as temperaturas da água sobem rapidamente, um coral passa por autodestruição por meio de branqueamento de coral. Os corais, que dependem simbioticamente da alga que está dentro deles para sobreviver,
ficam estressados e expelem a alga, que também conferia cores vivas aos corais. Quando a alga sai, o coral começa a embranquecer e morre. A morte repentina de grandes porções da Grande Barreira de Coral ocorreu durante 9 meses em 2016, quando uma onda de calor marinha atingiu 3/4 dos recifes do mundo. Essas ondas começaram a se intensificar em 2014. Perdemos 30% dos corais nos 9 meses entre março e novembro de 2016, disse um porta-voz do grupo de pesquisa que monitora o Recife. Outras ondas quentes marinhas chegaram em 2017, atingindo todas as partes da Grande Barreira de Coral, abrangendo seções centrais que tinham conseguido resistir às destruições anteriores. Os corais de crescimento mais rápido conseguem recompor entre 10 e 15 anos, mas as ondas de calor marinhas com força destruidora estão voltando, em média a cada 6 anos. Isso tudo tem sido provocado por nossa falha em evitar que a temperatura dos oceanos subisse 2 graus Celsius, desde a era pré-industrial, cerca de 200 anos atrás. Uma minúscula alteração na temperatura que mal se consegue notar ao colocar a mão em água quente foi suficiente para desequilibrar um sistema complexo de autorregulação com 535 milhões de anos. Mas a lição vai mais fundo. Um recife de coral é um megassistema que encerra sistemas menores. Todas as formas de peixe e criaturas marinhas, organismos unicelulares na porção inferior da cadeia alimentar, as células que são a base da vida e do DNA. Cada sistema tem suas próprias regras de autorregulação. Eles estabelecem seus limites para a sobrevivência. Entretanto, quando vistos a partir do megassistema, englobando toda a comunidade do Recife, a totalidade domina a separação. Podemos trazer essa lição para o nosso corpo. Quando carrega um bebê, a pele quente e macia dele parece bem, mas também é sinal de uma ameaça em potencial, se seu calor começar a diminuir. Partindo da temperatura normal do corpo, que fica entre 36,1 graus e 37,2 graus Celsius, começamos a sentir frio entre 35,8 graus Celsius. E a hipotermia começa a se instalar abaixo de 35 graus Celsius, a mesma ligeira diferença que ameaça o coral. Se a temperatura do corpo cai para 32 graus Celsius, é declarada emergência médica e surgem sintomas graves como delírio e alucinações. Abaixo de 30 graus Celsius, o corpo fica comatoso. O batimento irregular traz risco de morte que acontece quase certamente abaixo de 20 graus Celsius. A qualquer momento, quando estamos saudáveis, estamos a uns 16 graus Celsius da morte, menos do que a variação de temperatura durante um dia de verão nas montanhas. Como manter o controle? A pergunta básica provavelmente foi respondida durante a era dos dinossauros. Especula-se atualmente que, diferentemente dos répteis, os dinossauros tinham sangue quente. Esse foi, mais uma vez, um salto criativo sem necessidade física. As criaturas de sangue frio existiram durante bilhões de anos, tanto como organismos unicelulares quanto multicelulares. Respiraram, comeram, eliminaram resíduos, se reproduziram e sobreviveram à severidade das agressões ambientais. Isso tudo aconteceu e continua a acontecer sem um ingrediente básico: converter parte da energia contida nos alimentos em calor que baste para manter a temperatura corporal interna suficientemente alta para a sobrevivência, mesmo quando a temperatura externa cai muito. A autorregulação é encontrada em todos os níveis da natureza,
começando com um átomo que se mantém intacto sem perder a força, como um brinquedo de corda, ou desfazer-se em partes menores, elétrons, prótons e nêutrons. Isso é suficiente para provar que a autorregulação é como a totalidade opera, sem necessidade de matéria ou energia como cola. Além disso, em um sistema complexo como o do corpo humano, cada célula sabe que precisa viver para o todo, não apenas para si mesma. As células que optam por ser egoístas e multiplicam-se descontroladamente são cancerosas, e a retribuição para sua divisão desenfreada é a morte, delas e do corpo. Células normais, saudáveis, fazem tudo: comem, eliminam resíduos, se reproduzem, curam-se e morrem, tendo a sobrevivência do corpo como seu principal objetivo, não sua sobrevivência individual. O senso do eu. A discussão sobre autorregulação nos dá suporte para examinar como a totalidade funciona. Tenho insistido que tudo na criação é realmente uma forma de consciência. Uma célula é uma forma de consciência, trazendo com ela todas as qualidades da consciência, inclusive o conhecimento. É literalmente verdade que uma célula cerebral sabe que é uma célula cerebral. A autorregulação não é um processo mecânico. Ela vem do senso do eu. Como pessoa, você tem um senso do eu que engloba centenas de sistemas de autorregulação, assim como o recife de coral. Você é a totalidade que as partes precisam para existir. Podemos chamar isso de teoria do topo para a base. Porque não pode existir autorregulação sem que o universo todo tenha um sentido do eu desde o início. O todo cria, controla e governa todos os acontecimentos. O oposto é uma teoria da base para o topo, a visão científica corrente de que as partes se unem para formar o todo. Mas a autorregulação nunca foi criada fisicamente. Ela é a parte de como a consciência opera. Mas chegamos apenas ao meio do caminho de nossa investigação. A discussão até agora é mais do que suficiente para provar que você é uma maravilha da autorregulação, até onde o corpo vai. Mas o despertar liga-se à mente e, como todos sabem, nossos pensamentos podem ser ferozes até o ponto da loucura. Em qualquer situação, o próximo pensamento de qualquer pessoa é completamente imprevisível. Pode pensar em nós como passageiros indisciplinados, andando pela vida em um veículo perfeitamente montado, com o corpo funcionando como um todo, enquanto a mente vagueia descuidadamente de um pensamento, sentimento, sensação ou emoção para o seguinte. A via direta baseia-se na realidade, sendo uma coisa só, a totalidade que podemos viver no dia a dia. Parece exagerado acreditar que vivemos com uma mente inteira. A mente de todos parece uma miscelânea de impulsos empilhados, dos quais lutamos para extrair um comportamento racional, socialmente aceitável. Essa disparidade entre o corpo maravilhosamente regulado e uma mente descuidadamente desregulada não passou despercebida pela neurociência e criou um mistério desconcertante. Os pensamentos, segundo a neurociência, são criados pelas células cerebrais e elas funcionam segundo leis fixas de eletromagnetismo, que não deixam espaço de manobra. Impulsos elétricos e reações químicas não têm livre arbítrio. Eles se comportam do mesmo modo em uma célula cerebral como fariam em uma bateria de lanterna ou a corrente elétrica de uma casa. Como então essa estrutura determinística e fixa leva à liberdade de pensamento? Uma resposta que parece peculiar, mas é amplamente aceita, assinala que não temos liberdade de pensamento. Só pensamos que temos, o que constituiria um pensamento livre, mas deixemos isso passar.
A agitação da atividade cerebral é tão complexa, segue a teoria, que não conseguimos descobrir de onde vem um pensamento em particular. Mas como ele precisa ter vindo da atividade cerebral, um pensamento é tão pré-determinado quanto as reações eletroquímicas que o produziram. Essa hipótese claramente passa por cima de total imprevisibilidade de pensamentos e sentimentos. Se não tiver um olho que tudo vê e que consiga pesquisar o pipocar de 100 bilhões de células cerebrais, certamente seus pensamentos parecerão imprevisíveis. Somente um supercomputador poderia processar tal quantidade de informações. E se a tecnologia computacional continuar a se expandir em ritmo exponencial, tal olho que tudo vê logo existirá. Segundo essa visão, a inteligência artificial, IA, é superior ao cérebro humano, não apenas por processar mais informações, mas porque está livre de falhas como depressão, ansiedade, QI baixo, emoções erráticas e esquecimento. Não devemos jamais subestimar a tecnologia, ou pelo menos é o que se pensa, antecipando a elevação da IA ao status de Deus. Anthony Lewandowski, conhecido no Vale do Silício por sua contribuição para carros sem motorista e como um visionário pioneiro em IA, atraiu a atenção da mídia em 2017, ao fundar a primeira igreja IA, que batizou de Way of the Future, Via do Futuro. Ele está procurando por adeptos e antevê uma deidade IA não ridícula, mas inevitável. Como ele disse a um entrevistador de uma revista, não é um Deus no sentido que ele produz relâmpagos ou causa furacões. Mas, se existe algo 1 bilhão de vezes mais esperto do que o homem mais esperto, do que mais você vai chamá-lo? O que salva a Way of the Future de ser ridicularizada é o impacto enorme que a IA vai ter em todos os lugares. O repórter da revista escreve: Lewandowski crê que uma mudança está vindo. Uma mudança que vai transformar todos os aspectos da existência humana, abalando empregos, lazer, religião, economia e, possivelmente, decidindo a nossa sobrevivência como espécie. Todos estão livres para se preocupar com o futuro da IA vazio, desumanizado, habitado por deuses falsos, mas outros cenários catastróficos podem recair sobre nós primeiro. Um supercomputador com alcance global certamente estará armado, ou ele mesmo vai se armar, como um super hacker, capaz de causar danos imensos, desde desativar sistemas de defesa a quebrar o sistema bancário. Tais ataques, infelizmente, já estão em curso. Seja como for, é o artificial da IA que impede os computadores de ter vida e consciência. O aumento de velocidade, memória e complexidade apenas melhora a imitação de pensamento, que não passa disso, uma imitação. Um computador nunca terá um senso do eu, que é o traço básico da consciência. Afinal, foi nosso senso do eu que levou ao computador. Eu posso pensar. Faz parte de ser autoconsciente. Uma vez que diz a si mesmo, eu posso pensar, você tem uma razão para construir uma máquina que imita pensamentos. O senso do eu lhe diz que você é você. Ele lhe diz que você está vivo, pensando, sentindo, desejando, sonhando e assim por diante. Nenhum processo físico criou seu senso do eu. Você o possui como uma característica incorporada. Imagine que está sentado no escuro, assistindo a um filme que prende toda a sua atenção. Seus olhos talvez estejam grudados em uma cena de perseguição. Os ouvidos estão sobrecarregados com os sons de tiroteios, pneus cantando e sirenes de carros de polícia. Naquele momento, você não sente o peso do seu corpo nem a sensação de estar sentado na poltrona. Não sente a respiração. A temperatura na sala de cinema não é algo que você perceba. Concentrado no filme, você sucumbiu à sua magia, mas com o corpo e o que o rodeia fora da mente. E provavelmente sem pensamentos passando por ela. Você desaparece? Não.
Você estará presente independentemente de quanto o filme possa se tornar emocionante, e a mesma coisa acontece no filme do cotidiano, pelo qual anda como se fosse um sonho lúcido. Pode subtrair tudo da sua existência, exceto o senso do eu. Em um dia comum, as experiências que percebe são uma fração ínfima dos estímulos sensoriais que recebe. Vai se lembrar de algumas coisas ou de nada, mas certamente não de tudo. A maioria das experiências tremula e se desfaz, sem deixar registro, mas você não consegue abandonar o senso do eu. Colocá-lo fora da mente não o altera, distorce ou destrói. Como uma rolha voltando à superfície, ele sempre retorna. Inesperadamente, somos atirados de volta à via direta. O senso do eu é aquilo que já o torna inteiro. Tudo que existe lá fora ou aqui está colocado pelo senso do eu, porque ele é o denominador comum em toda a experiência. Assim que percebe isso, consegue se identificar com o seu senso do eu e então a via direta alcançou seu objetivo. Passando pelo teste, e daí? Não importa o quanto possa ter sido fascinante esse debate, e daí? Por que eu e você vamos nos dar ao trabalho de seguir a via direta? Olhando para a sua vida, a maioria das pessoas se sente mais ou menos feliz com as escolhas feitas. Ou assim dizem os pesquisadores que descobrem década após década que mais de 70% dos interrogados diante da simples questão "Você é feliz?" respondem sim. Reportagens aparecem indicando os candidatos a ser o país mais feliz do mundo. O mais recente da lista foi a Dinamarca, e respectivamente aos países infelizes, que acabam por ser aqueles muito pobres, atingidos por guerras e conflitos, e onde o povo precisa lutar para conseguir satisfazer suas necessidades básicas. A via direta e tudo o que já discutimos, despertar, iluminação, totalidade, o verdadeiro eu, meta-realidade, enfrentam o teste. E daí? Fazemos escolhas baseadas na possibilidade de elas serem suficientemente importantes para a nossa vida. Essa, entretanto, não é uma medida confiável do que realmente é benéfico. Cosméticos e roupas na moda são importantes para milhões de pessoas, assim como o envolvimento com futebol e aumentar a coleção de armas importa para milhões de outras. E daí? É altamente pessoal e imprevisível, mas também é implacável. Até que algo importe suficientemente, não desejamos mudar nossa maneira de viver. Aqui vai minha resposta a "e daí?" em relação à via direta. De uma forma muito real, tornar-se meta-humano é eliminar tudo o que é desnecessário para a nossa espécie. É um processo que já está em curso por partes. O mundo moderno já erradicou ou a erradicação está em processo. Muitas coisas que o Homo sapiens pode passar sem. Parecia impossível viver sem religião. Se pensarmos em como a crença em um Deus ou deuses ocupava o coração de todas as culturas antigas. Mas há milhões de pessoas que adotaram uma visão secular voltada para a fé na ciência e vivem sem sentimento de perda pela ausência de religião. Podemos discutir indefinidamente se a religião é boa ou ruim para a sociedade e sobre todas as coisas que estão em curso. Do ponto de vista meta-humano, entretanto, é essencial livrar-se de tudo o que o Homo sapiens não precisa mais. A ilusão está afinando. Construtos mentais como guerra e pobreza não são mais considerados como fatos da vida que a humanidade precisa aceitar. Por que então não se livrar da ilusão inteira? Por que não fazer isso de maneira simples, completa e com o menor desconforto possível? Quando se elimina tudo o que não é real, o que resta tem de ser real. A via direta está em conformidade com essa noção. Ela sustenta que uma coisa só é real se tudo o que é irreal for afastado. O senso do eu. Cada vida tem prioridades próprias. O sofrimento de uma pessoa pode estar ligado à pobreza, enquanto de outra deve-se à doença,
a um relacionamento ruim ou à solidão da velhice. Nada é mais confuso e caótico do que a realidade virtual. O processo de desmanche de cada causa de sofrimento é muito complexo para imaginar com antecedência. A única resposta realista é permitir que a ilusão se desfaça tão facilmente quanto se formou. É disso que se trata a via direta. É isso que se separa de qualquer outro esquema para melhorar a vida humana. Parece muito bom para ser verdade que grilhões forjados pela mente simplesmente vão desaparecer por vontade própria. Mas isso é exatamente o que Rumi quer dizer quando declara que a cela da prisão está aberta. Desde que já estamos livres, não é preciso nenhum esforço para livrar-se. Você fica livre assim que baseia a vida em uma coisa, o senso do eu. Mas como as coisas estão, o senso do eu fica quase completamente ignorado. Zelig, filme de Woody Allen em 1983, retratou o personagem Título como uma espécie de fantasma histórico. Apesar de ser totalmente insignificante, Leonard Zelig era um camaleão humano. Ele tinha a habilidade de se fundir completamente com o ambiente. O filme se passa nos anos 1920 e 1930, e o romancista F. Scott Fitzgerald é o primeiro a perceber as transformações espantosas de Zelig. Em uma festa que lembra o Grande Gatsby, Zelig está na sala falando com o sotaque refinado de Boston e desfiando valores republicanos, enquanto mais tarde, na cozinha, ele passa a ser um homem comum, defendendo ideais dos democratas. De algum modo, Zelig é todo mundo e ninguém. Está em todo lugar e em lugar nenhum. É uma parábola para o senso do eu. Está presente em todas as experiências, mas torna-se invisível fundindo-se no entorno até você começar a prestar atenção nele. O senso do eu, então, por improvável que pareça, assume o centro do palco. O primeiro passo é começar a perceber seu senso do eu. Imagine uma sociedade de debate onde um lado está defendendo posições controversas sobre o conflito no Oriente Médio, direito ao aborto ou racismo. Veja a si mesmo em pé e argumentando eloquentemente de um lado. Digamos que você se opõe veementemente ao racismo, acredita em uma solução de 2 estados para os palestinos e apoia o direito das mulheres a fazer aborto. Agora se coloque no lado oposto e apresente argumentos exatamente contrários para cada questão. Pode ajudar se a posição contrária for revoltante. Você pode se ver defendendo a necessidade de abolir qualquer tipo de aborto ou apoiar terroristas que neguem o direito de Israel existir. Embora você possa resistir em abandonar o lado em que realmente acredita, os debatedores fazem isso o tempo todo. Mudam da perspectiva a favor para contra em um piscar de olhos. Essa habilidade de mudar de ponto de vista fica além de qualquer convicção. Podemos vestir qualquer camisa que desejarmos. Quer defenda ideias que ame ou que odeie, você estará sempre presente. O seu senso do eu é independente de qualquer coisa que pense ou diga. Próximo exemplo. Escolha um objeto da casa e toque-o. É você que está tocando? Qualquer um responderia sim, automaticamente. Olhe para o mesmo objeto. É você que o está vendo? Sim, novamente. Não existe tempo na história em que a resposta seria diferente. O que muda é nosso modelo mental do significado de tocar e ver um objeto. Na pré-história, antes do surgimento da linguagem, não havia explicação para ver e olhar. Em uma era de fé, quando o corpo, carne morta, era animado pela alma, era Deus que tornava a sensação possível. Hoje, a experiência de ver e tocar é atribuída ao sistema nervoso central e à atividade do cérebro no recebimento de dados sensoriais do mundo lá fora. Mesmo que não se importe com qualquer uma dessas explicações, é apenas o eu tendo uma experiência. Você pode modificar esse exercício de vários modos.
Na escola de medicina, os estudantes aprendem que as sensações corporais alcançam o cérebro através de uma teia de nervos aferentes correndo por toda parte. Se toca na mão ou levanta o braço, os sinais dos nervos aferentes são os responsáveis por sentir a experiência. Cada sinal é como um corredor inca lançando-se de uma remota região para os Andes a serviço do imperador na cidade real de Cusco. A informação dos nervos aferentes está constantemente fluindo. Então, por que não sentimos o peso, a posição, o calor de cada membro o tempo todo? Sente-se na cadeira e deixe sua atenção passar do lado da cabeça para o nariz, depois para o coração, em seguida para a ponta dos dedos dos pés. Se eu perguntar quem está passando de uma sensação para outra, você certamente responderá: sou eu. O eu seleciona aquilo em que deseja prestar atenção. O eu, entretanto, não está limitado pela atividade do sistema nervoso. Ele está presente independentemente das células nervosas que estão disparando. Um exemplo final. Se fechar os olhos e enxergar a cor azul, essa experiência está acontecendo em sua consciência. Se abrir os olhos e olhar o céu azul, onde está a cor azul? Está na sua consciência. As experiências de azul aqui e azul lá fora ocorrem no mesmo lugar. Quando segura um objeto, ou cheira, ou escuta, você consegue lembrar essas sensações. As sensações viajaram do mundo exterior para o seu mundo interior? Supomos que sim. Sentar-se em volta de uma fogueira e olhar as chamas tremeluzentes é diferente de lembrar o calor e o tremeluzir das chamas, mas ambas as experiências acontecem na consciência. Ouvir um estrondo na cabeça e escutar o escapamento de um carro na rua são duas experiências diferentes, mas compartilham o fato inegável de que ambas aconteceram na consciência. Se a consciência está presente, tanto dentro quanto fora, ela é independente do espaço. Do mesmo modo, a fogueira junto da qual estava sentado pode ter acontecido na infância, enquanto a lembrança dela ocorre agora. Como a consciência esteve registrando a fogueira no passado e agora ela é independente do tempo. Quando percebe que a consciência não está limitada por tempo e espaço, então você, o você real que é pura consciência, não deve ficar limitado por tempo e espaço. Aonde quer que sua consciência vá, seu senso do eu estará presente. Os dois estão fundidos. O eu está presente em qualquer coisa, mas não percebemos isso porque, como Zelig, o eu sabe como amalgamar-se em todas as situações. Penso que a maioria das pessoas, refletindo um pouco, podem aceitar que tem um senso do eu seguindo-as por toda parte como uma sombra invisível. Mas para passar completamente pelo teste e daí, o senso do eu não pode simplesmente ser um espectador. Parte do conceito de Woody Allen era que, se examinar bem de perto, Zelig aparece em fotos de eventos memoráveis como uma posse presidencial, mas isso não o torna importante. Do mesmo modo, sentir a si mesmo em cada experiência não o coloca no centro do palco. A via direta revela o senso do eu. Em seguida, é preciso descobrir a enorme diferença que essa modesta conquista faz. O salto de humano para meta-humano, a mudança da realidade virtual para a realidade real, tudo isso é contido no simples ato de perceber o eu. Não o ego que deseja monopolizar a ribalta e clama que ele e apenas ele é o eu. A personalidade ego não pode evitar, ela contém o senso do eu. Todas as experiências o contêm. Mas o ego bloqueia nossa visão. Ele está amarrado à realidade virtual e se mantém atraindo nossa atenção para todo lugar, exceto para o senso do eu. Como veremos na parte 3, assim que se livra de todas as coisas de que não necessita, o ego também pode ser descartado, mas não seu senso do eu.
Como os limites desnecessários e os restos do feitiço sonho-ilusão foram jogados fora, o senso do eu não precisa monopolizar a ribalta. Sendo a única coisa que se refere a você é atemporal e eterna. Ele não precisa fazer nada, ele apenas é um farol de pura consciência, que brilha constantemente em cada segundo da existência. Ironicamente, todas as outras coisas em sua vida enfrentam uma tarefa bem mais árdua para passar pelo teste, e daí?